nosso quadradinho de hoje você vai se encantar com a beleza dos ipês e saber tudo sobre o aplicativo criado por uma brasiliense que mostra a localização exata de cada um desses símbolos da nossa cidade. E você vai conhecer o arquiteto formado na UNB que venceu o concurso de desenho que definiu a próxima medalha olímpica. E as aves dão o ar da graça no nosso programa. A gente entra no mundo de cores e sons pelas lentes de um jovem fotógrafo. Quem não tem bom humor não acha a vida engraçada. E ainda, muita música caipira de qualidade com a dupla Zé Mulato e Cassiano. É agora, no nosso quadradinho. Eu fiz a comparação do homem com a espingarda. Chegou a época da seca e com ela toda a beleza dos ipês que florescem justamente nesse período. Aqui no DF existem mais de 270 mil deles. E para os apaixonados pela planta, já é possível conferir a localização exata delas, se estão floridas ou não, e outros detalhes através de um aplicativo criado por uma bióloga brasiliense. Pensei no aplicativo durante a pandemia. Eu acredito que estava todo mundo isolado e precisando, né, dar uma esparecida, ver uma coisa bonita. Então, era meu momento de escape, de fuga. Eu ia pedalar muito pela cidade e eu fazia disso uma rotina mesmo, de parar para ver uma árvore, apreciar, tirar uma foto, registrar. E os ipês, acho que eu, assim como quase todo mundo em Brasília, para fazer isso, né? Não tem como a gente não parar para admirá-los. E eu sentia falta de ter mais informações de onde que tinha um ipê bonito, florindo, se era um lugar que dava para ir de carro, bicicleta, se tinha estacionamento, se tinha, né, bebedouro próximo. Fiquei matutando essa ideia e conversei com meus familiares, meu marido, que me apoiou muito, meus pais, e aí falei, vamos tentar. E óbvio, eu não domino nada de programação, falei com um amigo meu, paguei ele, e aí a gente colocou o projeto para frente. Isso foi em 2021. E aí foi super rápido e foi engraçado que as pessoas gostaram muito da ideia. Eu não imaginei que ia ser tão bem recebido assim, né? Claro, biólogos, meus amigos, todo mundo gosta de ver planta, mas não achei que ia ser tão legal assim para as pessoas. Qualquer pessoa pode baixar, está disponível na Play Store, assim como na Apple Store, ele é gratuito. O símbolo dele é uma florzinha colorida com um fundo verde, você escreve ipês, vai aparecer lá, talvez tenha mais de uma opção, é esse da florzinha. E aí as pessoas podem fazer várias coisas. Então, eu não quero colocar foto, mas eu passei no ipê e vi que ele estava florido. Você pode só dizer que ele estava florido. Já ajuda outras pessoas a rastrear. Eu fui 3 dias depois, já vi que ele não estava tão bonito. Você pode atualizar o status do ipê para as pessoas saberem. Não, eu gosto muito de tirar uma foto maravilhosa. Você tira. Se esse ipê já existir, você só acrescenta essa foto. Tem até a opção de dar likes, então tem como saber se o ipê está sendo mais curtido ou não. E se ele não existe ainda no cadastro, você pode cadastrar ele lá. Colocar a geolocalização, uma foto. E aí é só abrir, você pode procurar pelo mapa. Então assim, eu tô aqui, eu quero ir andando. Você pode colocar, eu quero num raio de 2 km, no máximo 3. Ou então não, eu quero pela flor, eu quero rosa, eu quero roxo, quero ver se tem algum agora roxo. Ou você pode pesquisar no mapa mesmo. Eu sei que eu tô indo pra essa região, vou olhar ali se tem algum. E aí, se tiver algum cadastrado, vai ter as informações dele lá. E aí diz se ele tá florido ou não, ou quando foi a última vez que alguém forneceu informação sobre ele, né? Percebi com o aplicativo que não é só aqui em Brasília, tem ipê registrado em São Paulo, Norte, Nordeste, até em Buenos Aires a gente tem um ipêzinho lá. Então, mas era uma coisa que eu já tinha muito com as flores, né? Eu sou bióloga, eu sempre parei para apreciar e eu gosto muito dessas flores que surgem na seca. Quem segue os ipês, a gente está achando um pouquinho menos bombástico. Talvez tenha a ver com as condições ambientais, porque muitos precisam de
uma umidade mais baixa, né, típico da seca, e uma temperatura mais baixa também, mais frio. E esse ano foi um pouquinho atípico, né? A gente não sabe se foi isso, pode ser que tenha outras causas, mas a gente está especulando. E uma curiosidade é que eles tendem a florir realmente de forma espaçada, né? Porque são árvores diferentes. Como são espécies diferentes, a ideia é que só uma espécie floresça num período para os polinizadores irem daquela espécie para ela mesma, depois a outra, porque senão a abelha vai vir da espécie A e vai levar o pólen para a espécie B e não vai ter reprodução. Então elas vão estar gastando energia em vão. E para os polinizadores também é muito bom, porque eles acabam que têm recurso ao longo do ano todo, porque vai vir as roxas, depois vem as amarelas, aí as rosas, brancas, e aí eles têm comida até chegar na época das chuvas, que aí está florescendo todo mundo, né? A gente tem mais registro dos roxos, mas eu acredito que é porque ano passado teve muito ipê roxo florescendo na cidade, de uma forma assim bem proeminente. Eu não sei, eu acredito que em Brasília eu tendo a ver as pessoas gostando mais dos amarelos, né? Não sei se é uma visão talvez um pouco enviesada. E os brancos, óbvio, eles são menos numerosos mesmo e a florada deles é mais curta, eles são mais efêmeros. Então, às vezes, 2 dias ele já não está florindo. Então é mais difícil das pessoas verem, repararem, conseguir tirar foto. E por isso mesmo o aplicativo, porque é uma coisa muito pontual. Eu não sei se vocês já viram, tem uns na L4, às vezes de manhã eles estão florindo, de noite eles já estão ficando carecas. Então é uma coisa muito, viu, marca, registra, que todo mundo corre lá para poder conseguir fazer o seu momento de apreciação. Um arquiteto formado na UNB conquistou um feito e tanto. Ele desbancou cerca de 3.000 concorrentes do mundo inteiro e venceu o concurso de desenho da medalha dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude, que vai ocorrer em 2024 na Coreia do Sul. Confira. Eu sempre desenhei muito e as pessoas, elas sempre falavam para mim: Dante, eu acho que você vai ser um grande artista se você seguir nessa área. Mas a arte também, ela traz aquela insegurança, né? Será que eu consigo viver de arte? Como é que vai ser isso no futuro, né? As pessoas vão querer a minha arte de alguma forma? E aí, na época do vestibular, eu acabei fazendo para ciência da computação no começo. Por influência, acho que das pessoas que falavam, né? A computação é o futuro, não sei o quê. Mas uma vez que eu entrei e comecei a ver o trabalho das outras pessoas, das faculdades, não só de arquitetura, mas de arte, de design também, eu acabei vendo que, eu acho que é isso que eu quero fazer, é mexer com criação de alguma forma. E aí eu refiz o vestibular, entrei para arquitetura e acho que me deixou muito mais realizado. Esse concurso, na verdade, eu acho que ele acontece desde 2016. E aí eu já tinha visto ele antes no Instagram, só que quando eu tinha visto já tinham acabado as inscrições. E aí sempre ficou essa vontade de participar desse concurso específico, porque ele junta 2 grandes paixões minhas, que é esporte e arte. Mas aí dessa edição eu vi bem no comecinho, quando eu tinha acabado de lançar. E aí realmente deu toda a vontade de participar. Ele é um concurso para uma coisa muito grande e é um concurso gratuito também, qualquer pessoa pode participar. E aí fiquei muito feliz de fazer parte. Fui ler as regras do concurso e lá nas regras estava falando que eu tenho que fazer a parte da frente da medalha e ela tem que representar os valores olímpicos. E aí, quando você lê sobre os valores olímpicos, você vê que em nenhum momento eles falam sobre vitória. Eles falam sobre excelência, que é dar o melhor de si, falam sobre amizade, falam sobre respeito. É na verdade sobre uma grande união, as Olimpíadas. Aí eu pensei em 2 diretrizes principais para fazer essa medalha, que foi tratar a medalha como uma escultura ao invés de uma pintura. Uma escultura no sentido de valorizar a terceira dimensão dela, pensar que os atletas eles vão tocar na medalha, as pessoas vão querer encostar nela, né, sentir o que aquela medalha representa e tal.
E não só olhar, ficar num quadro para você ficar só olhando, as pessoas elas querem realmente sentir. E outra era levar em consideração a materialidade da medalha. Uma vez que ela é feita de metal, você consegue aproveitar o fato que ela pode ter diferentes acabamentos, acabamento fosco, acabamento brilhante. E aí usar esses acabamentos como um protagonista mesmo do conceito. E a medalha eu queria que ela fosse viva também. Conforme você mexe a medalha, ela vai piscando diferente, vai refletindo o ambiente e ela, cada hora que você olha, ela está de um jeito diferente mesmo, como se ela conversasse com você. Como eu sou arquiteto, a gente tem muitas aulas de arte na faculdade e a gente aprende muito sobre os artistas brasileiros, os grandes artistas brasileiros. Como eu moro em Brasília também, acho que eu tenho uma influência muito grande, não só da arquitetura do Oscar, mas também de todo mundo que influenciou ele, e inclusive o Atos Bulcão. Então, acho que a minha maior referência foi as obras do Atos. Na primeira etapa do concurso, você tinha que enviar uma imagem da sua medalha e um texto explicativo e um nome para a medalha também. E aí, nessa etapa, teve 3.000 concorrentes do mundo inteiro. Depois de mais ou menos umas 2 semanas, eles mandaram um e-mail falando que eu estava numa shortlist, que eles chamavam, tipo uma seleção, com 30 pessoas. E aí eles pediram para mandar um texto explicando a minha relação com o esporte e com a arte, um texto explicando como foi o processo de construção da medalha e uma afirmação falando que eu não usei inteligência artificial para fazer a medalha. E aí depois de umas 2 semanas, aí eles falaram que eu estava no top 3 e que eles iam fazer uma entrevista com todo o top 3 e para decidir quem seria o vencedor. E aí foi depois da entrevista, no final da entrevista, que eles falaram que na verdade não tinha nenhum top 3, na verdade eu tinha ganhado o concurso, eles só queriam gravar mesmo a reação assim e toda a história que eu tinha para contar. Já consegui outras premiações em outros concursos, mas essa foi muito especial, eu acho que justamente por ser internacional e ser relacionado a esporte também. No próximo bloco você vai conhecer o adolescente brasiliense que se apaixonou pelas aves do nosso cerrado. E vamos curtir muita música caipira com a dupla Zé Mulato e Cassiano. Você que ainda não conhece a 8ª maravilha, venha conhecer Brasília, onde o candango nasceu. Com apenas 15 anos de idade, Eduardo já publicou 2 livros com fotos das mais de 400 aves que registrou com sua câmera. Na última obra, os cliques foram feitos em uma única rua do Parkway. Venha curtir com a gente o olhar apaixonado de quem adora eternizar cada momento da natureza. Bem bebê, ele já inclinava desenhos de aves, leituras de livros, ele escolhia, quando a gente ia a livrarias, sempre algum animal, de uma forma mais ampla. Aí foi afunilando, a gente foi percebendo que ele tinha muita curiosidade com aves, até ele ficar hoje, né, essa curiosidade específica. Mas animais sempre foi o forte dele, independente da faixa etária. A partir dos 2 anos, ele sempre se inclinou a isso. Uns 3 anos, eu pedia livros de animais para ler, de curiosidade, espontaneamente, esse gosto foi afunilando para as aves, né? Com 8 anos, meu pai descobriu um grupo de observadores de aves daqui de Brasília, e eles decidiram me levar para uma saída de campo com eles, né? Para eu conhecer pessoas que têm o mesmo gosto, e desde então fui só aumentando o vício, comecei a fotografar com 11 anos, e estou estudando essas aves até hoje. É uma caixinha de som. Os observadores chamam de playback, a gente usa o som de uma espécie para tentar atrair ela.
tinha muita necessidade de ouvir o som da ave que estava, né, no ambiente e falar sobre isso. Aí quando a gente se mudou para uma casa, tinha um quintal maior e ele falava, mãe, tá tocando, tem um passarinho aqui no quintal. E eu, né, meio desacreditada. Aí ia lá, olhava, era o bendito do passarinho e assim foi de forma, né, sucessiva. O tucano de bico preto é minha espécie favorita, a subespécie do cerrado, que é o Omphalos vitellinus pintoi. Ele é uma espécie ameaçada de extinção e é muito difícil de encontrar, apenas nas matas de galeria do cerrado. É a minha paixão. É trabalhoso o processo de encontrar uma ave e tentar a foto dela, porque tem algumas, por exemplo, que ficam embrenhadas, então a gente leva horas, às vezes, tentando atrair essa ave para fotografar. Então varia de cada espécie, algumas são fáceis, outras são, né, mais complicadas. Mas sempre é um trabalho de muita paciência. O observador de aves é uma pessoa muito paciente, tem que ser. Esse livro que eu lancei quando eu tinha 13 anos, eu comecei a escrever ele em 2020, no meio da pandemia, e nele eu trago as histórias das minhas primeiras 200 espécies fotografadas. Então eu trago o meu encontro, como foi o meu encontro, descrevo características, curiosidades e onde encontrar essas espécies. E aqui nessa rua eu fiz um livro sobre todas as espécies que eu cataloguei. Em 2019 eu comecei a vir nessa rua. Eu percebi que era um local diferente, meio urbano, eu estava encontrando muitas espécies diferentes. Então eu cataloguei durante 3 anos cerca de 120 espécies de aves, mamíferos, uma planta ameaçada e outros bichos. E eu compilei tudo isso num e-book gratuito. A gente disponibilizou para a população, a gente fez um trabalho de divulgação aqui mesmo na rua, a gente espalhou cartazes e tudo mais. E ele está disponível gratuitamente. A espécie mais rara que eu fotografei foi o tigerila. Eu vi apenas uma única vez uma espécie rara encontrada no Brejos e foi surpreendente encontrar ele no meio da cidade. Espécies comuns por aqui são o corrupião, a saracura sanã, o bentivi, o pica-pau. Tem muitas espécies bacanas aqui para se encontrar facilmente. Aqui no Distrito Federal só tem quase 500 espécies registradas, então ir atrás de cada uma, nos habitats diferentes, é tudo muito trabalho. Toda vez que a gente vai estudar uma espécie, a gente acaba descobrindo uma curiosidade específica daquela espécie, então é sempre muito conhecimento o tempo todo. Anos de carreira e uma referência quando o assunto é música caipira. Zé Mulato e Cassiano seguem fazendo shows e mantendo a tradição da música raiz com alegria e animação. Nós gravamos com a dupla e te mostramos tudo a partir de agora. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Vamos começar voltando um pouquinho no tempo aí para contar um pouquinho da história de vocês, né? Ah, sim. São mineiros. Dos mais mineiros que pode existir nesse planeta. E como é que a música chegou para vocês? No meu caso foi diferente um pouco do dele, mas eu fui acontecendo. A vida é assim, você nasce e vai acontecendo. É assim. A música é o seguinte, a gente sempre já nascemos gostando de música caipira. Uma carta o rapaz me entregou e de novo amontou e na estrada sumiu. Meu pai tocava cavaquinho, cantava. Tio Oswaldo, graças a Deus, está até hoje. Nós tivemos, na época de menino ainda, escutava o rádio do vizinho, que nós em rádio não tinha. Como nós ouvíamos na época, Vieira e Vieirinha, Moreno Moreninho, Jasso, Lino Marruê, Tonico Sinoco, Zico e Zeca. Mas a nossa dupla que botou a gente de coração aberto foi Zé Carreiro e Carreirinho, que é o tronco chefe, o tronco certo desse estilão todo. E a vontade de cantar já existia no coração e nós viemos a formar nossa dupla já em Brasília. Com um suspiro me alimento, sei que não suporto a dor, ai amor.
tornaram grandes compositores, né? Porque tem isso também. Eu não tenho, até para dizer o que é verdade, nada de grande, mas eu gosto do que faço. E às vezes, quando eu uso alguém elogia uma música minha, eu digo, ó, gente, não é que a música seja grande coisa, é que pai não acha filho feio, né? Então, eu gosto muito da música. Mas é isso, nós começamos a escrever nossas coisas, então tivemos a sorte de não imitar ninguém e podemos aprender com todo mundo um pouco. E quais são as principais inspirações aí para compor essas músicas? Eu, às vezes, alguém me conta um caso até pessoal, comovente, aquilo me toca de alguma maneira e eu consigo me tirar daqui e me colocar no lugar dele. E às vezes o meio ambiente me faz escrever também. E tem até uma música de Brasília, né? Ah, tem sim. Vamos lá, um pouquinho dela pra gente, vai. Seu moço que vem chegando, que viagem para Brasília, enfrentando muitas milhas, grande extensão percorreu. Você que ainda não conhece a 8ª maravilha, venha conhecer Brasília, onde o candango nasceu. E quando foi o momento que vocês, né, deslancharam mesmo, que vocês se tornaram, porque se tornaram ícones, né, da música sertaneja, da música caipira que a gente fala, né? Quando foi isso? Vocês têm essa percepção de qual momento vocês se tornaram realmente referência aí na música caipira? Eu acho que hoje são referências para os mais jovens, né, para os moleques hoje. Porque muita gente imagina que o público do nosso é de velho. Velho não vai no show, velho vai deitar cedo. Quando surgiu a nossa oportunidade de gravar o primeiro LP, rodelão desse tamanho assim, Sim. que foi abaixo de Deus, é claro, o Carreirinho e a Zita Carreiro vieram para ser em Brasília. E eles tinham vontade de gravar um disco com uma dupla, recordando o Zé Carreiro e Carreirinho. Nós não sabíamos nada disso. Como eles vieram cantar na nossa terra, eu digo, para nós receber o artista, nós somos fã, é bom que a gente canta coisa do Zé Carreiro e Carreirinho. Sim. Porque é sucesso conhecido e tal. Então não foi, a gente não sabia nada. Só que eles estavam procurando uma dupla para representar o Zé Carreiro e Carreirinho e nós não sabíamos disso. E depois me disse, vocês é a dupla que eu procurava. Eu digo, mas é a fome com a vontade de comer trelado num saco só, né? Porque foi bem assim. Aí tá, ele falou que se depender de mim, vocês gravam esse ano ainda. Deu 30 dias e veio de lá pra cá. Uma fita com repertório pra gente ensaiar e cantar. E nós cantamos, gravamos, numa situação que muita nego acha impossível hoje. Na época era muito difícil. Colocaram o nosso pé lá, ele riscou com os discos, não pode sair, nós gravamos esse disco assim. Pra gente foi muito importante e nós enfiamos nesse trem e estamos até hoje. E tiveram uma venda significativa, né, dos discos, né? Começamos a cantar em rádio, na Rádio Nacional de Brasília, e depois passamos para a Rádio Nacional de Brasília, da Amazônia, e começou a vir cartas, começaram a escrever do norte, e todo pedindo música com a gente, e aí nós fomos firmando o nome. E me conta, o primeiro sucesso. O Buquê de Flor foi a primeira moda nossa que apareceu, para ser verdade, junto com Chuva de Mulher. Vamos lá, então. São 12 flores que eu mando, são flores bonitas, por mim escolhidas, com muito gosto e prazer. Sei que você vai sentir, mas perdão vou lhe pedir, por eu não comparecer. E a que mais conhecida é o Homem Espingarda. Onde a gente vai nesse país a gente canta. Analisando direito, Nossa vida é uma piada, quem não tem bom humor, não acha a vida engraçada. por eu ter cabeça fria, não andar fazendo nada. Que eu fiz a comparação do homem com a espingarda. E vocês seguem ainda fazendo shows, né? Agora que a coisa engrenou mesmo, começa a valer. Mas você não viu no final da moda que eu falei que se não for pedir demais, deixa que eu morra cantando? Nós não queremos que a nossa música verdadeira, que influenciou a maioria do brasileiro, que influenciou meu pai, meu avô, todo mundo,
que tem qualidade de sobra, vai cair por causa de modismo. Aí colocamos essa fada, nós somos isso. Enquanto o pai lá em cima permitir, nós seremos isso. Depois dessa triste fase, Só piora todo dia. a arma tem na parede. Só ferrugem e maresia. Quem deu tiro e matou onça, já nem assusta a cutia. Nunca mais irá caçar lá no capão da forquilha. Ô, marvada! A gente fica por aqui, mas você pode seguir com a gente nas nossas redes sociais. E não se esqueça, se você tem alguma sugestão de tema para o nosso programa, entre em contato com a gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau!